Então, o nosso corpo, ele dá muitos sinais, né, sobre se ele está bem ou se ele não está bem, e isso reflete muito, muito mesmo, na nossa pele, na nossa unha, no nosso cabelo. Na pele, geralmente a gente vê muita acne aparecendo, ou pele ressecada, é, as nossas unhas, eu até coloquei uma imagem aqui para vocês verem. Tentem observar a unha de vocês. Observar a unha é algo também muito interessante, porque aí você consegue ver se tua unha é muito fina, se tua unha está muito quebradiça também. Então, assim, é muito importante a gente sempre estar observando o nosso corpo. Então, de vez em quando, parem na frente do espelho e se olhem, porque isso vai mostrar como que o seu corpo pode estar por dentro. Então, assim, ó, sinais de fora pode mostrar como está dentro de você. Então, olhem as unhas, olhem os cabelos, olhem a pele de vocês, vê se vocês estão como esse ursinho que está toda aqui judiação destruída. E se vocês verem que existe alterações por fora, com certeza vocês estão precisando de reposição de vitaminas, está precisando de reposição de alguma coisa no corpo de vocês. É, aqui embaixo está mostrando uma maçã. A maçã, quando a gente corta, a gente repara que existe uma oxidação dela, ela começa a ficar amarelada. E isso acontece também com o nosso corpo, porque nossas células, elas estão em constante mudança, né? Sempre em constante mudança. E se nós não colocarmos as vitaminas e os nutrientes que são necessários para dentro de nosso corpo, essas células, elas vão se oxidar mais rapidamente, elas não vão receber aquilo que precisa para estar melhorando. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, porque a suplementação nada mais é para ajudar a dar vitalidade para as nossas células. Então, assim, ó, nossa saúde, ela depende de muitas coisas, muitos fatores. Ah, alguns pode ser que nós possamos controlar, outros talvez nós não podemos controlar. Então, assim, ali, primeiramente, o estresse. Mas é tão difícil no dia a dia a gente controlar o estresse. A gente tem em nossas mãos agora os óleos essenciais que nos ajudam a, a encontrar um pouco de tranquilidade, desacelerar um pouco a nossa mente. A gente tem o lavanda, a gente tem o cedro, que mexe diretamente com hormônios e com receptores no nosso cérebro que podem diminuir a frequência desse estresse, né? Para que a gente consiga encontrar um equilíbrio de paz. E também outras coisas que nós podemos fazer é descansar, dormir bem, ou tem pelo menos 1 hora ou 30 minutos do teu dia, senta no sofá, deita na tua rede, vai para a tua cama, vai ler um livro, isso faz parte do descanso, é o que promove o bem-estar para o nosso corpo. Eu lembro, na escola e também nos cursos de enfermagem, antes de me formar, que o bem-estar da pessoa, ela está ligado a diversas coisas, a alimentação e os hábitos que ela tem de descanso e até mesmo de exercício. A gente vê aqui também nesse quadro ali o exercício, né? O quanto é importante nós exercitarmos o nosso corpo para que ele consiga trabalhar a favor de nossas células. Aí reclama, às vezes eu tô gordinha, eu não consigo emagrecer, o meu metabolismo é muito baixo, mas a minha alimentação também é muito ruim. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso escolher alimentos que vão acrescentar na minha vida, não alimentos que vão rebaixar a qualidade da minha vida, né? Beber muita água. E existem outros fatores que eu disse para vocês que nós não podemos controlar, que são os agentes tóxicos, né? Da nossa alimentação no dia a dia. Hoje em dia, infelizmente, a nossa alimentação é baseada em agrotóxico, né? Porque no Brasil é permitido uma porcentagem muito alta de uso de agrotóxicos nos alimentos.
E para você comprar um alimento que não tem esse agrotóxico, são os orgânicos, ou são aqueles produtos que são agroecológicos, eles se tornam muito mais caros para que nós possamos tê-los. E então é preciso que, se nós não temos acesso a alimentos orgânicos ou esses agroecológicos que geralmente vêm na embalagem, nós precisamos colocar para dentro um alimento ou um suplemento ou um óleo essencial que vai tirar essas toxinas de nosso corpo, né? Então, assim, não é de hoje que já tem se feito muitas pesquisas científicas, e elas sempre revelam a mesma coisa. Os nossos hábitos podem influenciar o nosso envelhecimento ou a nossa qualidade de vida. Então, para que nós possamos ter uma vida de qualidade, nós precisamos fornecer para ela nutrientes que são essenciais e também ajudar o fator metabólico. Então, metabólico é tudo aquilo que acelera. Nós precisamos de alimentos, de vitaminas que acelerem o nosso corpo para que ele consiga trabalhar mais rapidamente para ajudar nossas células, e também controle de obesidade, para que nós possamos emagrecer, para que a nossa pele também ela consiga receber todas as vitaminas e propriedades para que o envelhecimento seja diminuído, um envelhecimento de dentro para fora. Não é só o envelhecimento da nossa aparência, mas também daquilo que está dentro. Nós precisamos que nosso coração, que nosso intestino, que todas as veias estejam também nesse processo de não envelhecer rapidamente, para que nós possamos ter qualidade de vida. Então, as vitaminas, elas têm um papel de manter a nossa imunidade, o nosso metabolismo e o crescimento de novas células. E os minerais são responsáveis pelas produções de hormônio, né? A gente sempre fala de hormônio nas nossas aulas. O hormônio controla basicamente tudo, desde a alegria, tristeza. Então, nós precisamos saber colocar os minerais corretamente no nosso organismo para que a gente evite a depressão, por exemplo. Então, na formação de dentes, por exemplo, nos adultos nem tanto, mas eu quebrei a perna, eu quebrei o braço. Então, os minerais, eles vão auxiliar numa cicatrização muito mais rápida, né? Ou a partir da idade de 40 a 45 anos, dependendo da alimentação que a pessoa tem, ela precisa dos minerais para que não tenha osteoporose, para que ela passe na idade da parte idosa, de 45 acima, 60 anos para cima, com uma qualidade de vida. Uma vovó e um vovô que pula por aí, que brinca com os netos, que fazem atividades físicas, porque a nossa sociedade está muito acostumada a ligar a idade idosa com pessoas que ficam em casa sentadas na cadeira de balanço. Mas não, nessa idade essas pessoas podem sim ter uma vida ativa e muito eficiente na parte de esportes. Então, a gente precisa tirar isso da nossa mente e incluir que em qualquer idade a gente pode ter uma capacidade saudável e do nosso corpo responder dessa forma também. E outra coisa que é interessante em relação aos ácidos, né, que falam, esses nomes vocês não precisam gravar, mas vocês precisam ter noção que dentro dos suplementos da doTERRA existem ácidos chamados ácidos graxos, né, que é energia para a célula. Se nós não damos energia para a nossa célula, é a mesma coisa que você não colocar um combustível dentro do carro. Estava comentando agora com a Karina, a gente precisa pôr o combustível, senão em algum momento você vai parar no lugar e você vai ter que buscar um posto mais perto ou que não está tão perto para repor esse combustível. Mas até lá, muitas células morrem e aí a gente acaba sofrendo as consequências. E quando nossas células elas morrem de forma acelerada, aí que começa a vir várias doenças para o nosso corpo. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Ah, então, aqui a doTERRA,
Ela pensou em todas as perdas que nós temos no nosso corpo, tudo que nós sofremos, né, com agentes de fora ou de dentro, e ela juntou tudo dentro do suplemento. Então, conforme eu fui estudando a respeito desses suplementos da doTERRA, eu vi que ele é tão completo, ele é tão perfeito, eu posso dizer isso, que ele não faltou nada. É tudo aquilo que realmente nós precisamos colocar no nosso corpo para poder dar aquele combustível para que nós possamos ter energia. Então, esses são os suplementos da doTERRA, né? Eles são dois. Um é na base dos óleos, né? Que inclui muita gama de óleos, e o outro também sobre as vitaminas e minerais. E nós vamos ver algumas delas e ver a importância que tem para o nosso corpo. Então, esses dois suplementos, eles são muito, muito completos. E como ele diz aqui, ingredientes de última geração. Então, eu acredito que quando eles formularam isso, eles sentaram e eles passaram muito tempo conversando a respeito do corpo e das perdas e todas as vitaminas e a forma como ela deveria ser colocada dentro do organismo para que as pessoas pudessem ter essa absorção de qualidade para o corpo, porque eles pensaram em muitas coisas interessantes. E outra coisa não menos importante é esse certificado de pureza testada e garantida. Então, sempre quando nós temos esse selo de garantia, nós podemos ingerir com muita segurança de que isso vai fazer bem para o nosso corpo sem nos prejudicar. Então, isso é muito importante para nós sabermos que nós estamos ingerindo algo que é seguro para o nosso corpo. E nós vamos falar então um pouquinho, entender um pouquinho sobre as células de uma forma bem simples, porque nós precisamos entender como funciona o nosso corpo. Ah, e o que é esses radicais livres, né? Os radicais livres, em boa quantidade, quando ele não está desestabilizado, ele faz bem para o nosso corpo. Agora, quando ele está em excesso e quando ele desestabiliza, ele acaba prejudicando o nosso corpo. Então, nós vamos entender. Olhem aqui na tela de vocês o que significa uma molécula normal. Essa azulzinha aqui, ela tá normal, ela tá bem, ela tá ajudando o corpo. Só que ela é tão frágil que qualquer coisa que acontece, poluição do dia a dia. Eu fiquei muito estressada, eu chorei, eu tive um problema muito grande nesse dia. E no mesmo dia eu comi muito mal, eu comi um fast food, comida enlatada, eu peguei muito sol, eu estive exposto à radiação ultravioleta. Então, pessoas que são fumantes, constantemente elas estão prejudicando as moléculas delas também. O que que acontece? Ela perde uma dessas bolinhas aqui, que são os íons, né? E ela fica desestabilizada. E eu preciso encontrar para repor, porque saiu de mim, eu preciso repor. E o que que ela vai fazer? Ela vai atacar nossas células. E quando ela ataca nossas células, aí que começa o problema. Porque aí ela começa a matar nossas células e a colocar gases tóxicos dentro do nosso corpo, que isso vai prejudicar e vai ter o envelhecimento do nosso organismo e dos nossos órgãos, e isso vai refletir para fora, na nossa pele, a unha que está mole, quebradiça, e as faltas de vitaminas, porque eu não estou conseguindo absorver toda essa vitamina para o meu corpo. Então, eu preciso de um antioxidante, ou seja, eu preciso aqui, ó, do meu suplemento da doTERRA para vir aqui e repor o que está faltando nele. Eu repondo o que está faltando nele, ele não vai atacar a minha célula, né? Uma forma mais simples de nós entendermos é essa gravura aqui, ó. Aqui está meu radical livre que perdeu alguma coisa e ele está precisando achar para repor e ele quer atacar a minha célula. E a minha célula está ali tentando lutar também.
Só que aí ela acaba perdendo, porque o radical livre acaba sendo maior que ela. Só que aí o nosso suplemento da Doterra vem e fala: não, calma aí, para aí essa briga, radical livre, eu vou te doar um pouquinho do que eu tenho aqui, deixa a célula em paz. É desse jeito que funciona. Então, ele vai proteger a nossa célula, doando dele para aquele radical livre, para que ele se torne de novo estável, para ele não prejudicar meu corpo. Então, é muito importante nós lembrarmos as pessoas. Nós vamos suplementar, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos cuidar do estresse do dia a dia. Para quem é fumante, sempre ajudar essas pessoas. Nós temos óleos essenciais espetaculares que ajudam nessa questão da pessoa parar de fumar. Eu já vi isso acontecer com clientes meus, com pessoas que eu fiz esse tratamento com óleo essencial e ajudou muito. Então, é possível, porque o cigarro ele é muito ruim para causar essa questão de envelhecimento. Vocês pegam uma pessoa que fuma, você pergunta a idade dela comparado a uma pessoa que não fuma. Se vocês notarem, a pele ela é mais envelhecida. Pode ser que as duas pessoas tenham 30 anos. A que tem 30 anos e fuma, ela está mais velha no aspecto físico. Mas é por conta disso, por causa dos radicais livres. Então tá. Antes de eu passar para falar especificamente de cada um deles, é importante nós falarmos a respeito da alimentação também, porque eu estou tomando suplemento, mas eu preciso ajudar o meu corpo a absorver esse suplemento. Então, evitar refrigerantes, sucos artificiais é muito importante nesse processo, porque eu preciso potencializar a ação do que vai entrar no meu corpo, né? Então, quando eu potencializo isso, ele vai absorver de uma maneira melhor, né? Por exemplo, alimentos industrializados. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você não chegar do mercado com alguma coisa que sofreu essa parte de industrializado, mas evitar o máximo de enlatados, porque os enlatados, eles prejudicam demais o nosso corpo, porque para aquela comida ficar conservada, é colocado muitos aditivos ali dentro para manter ela conservada, para que ela não estrague, né? Então, colocar as coisas que são mais frescas possíveis no teu carrinho de compra para ajudar. Ah, outra coisa, os alimentos, que nem frutas, verduras, se você não tiver condições de comprar os orgânicos, porque eu sei que são muito caros, porque eles recebem essa grande quantidade de toxicidade e você não usa alguma coisa para retirar essa parte tóxica do teu corpo, isso vai mudar o DNA das células. E isso é muito grave, porque quando nós mudamos a formação da célula, é aí que começa o câncer, é aí que começa o tumor, é aí que começa o Alzheimer. Esse é um exemplo. Então, os suplementos da Doterra, eles conseguem tirar essa toxicidade dos alimentos para fora do nosso corpo, né? Então, diga adeus à fibromialgia, à diabetes, doenças de pele, infecções do intestino, ah, né, que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Tipo, eu até os meus 20 anos, eu não tinha nenhum sintoma da doença celíaca. Depois dos 20 anos, eu passei por uma mudança na minha vida muito grande. Ritmo de faculdade, depois, né, tive que sair por um tempo, passei 1 ano e meio fora, eu comi muitas comidas diferentes, eu saí do meu habitual. Eu voltei, continuei minha faculdade, meus cursos, então minha vida era muito corrida, minha alimentação era muito ruim, e eu acabei desenvolvendo a doença celíaca. E aí eu tive muitos problemas até descobrir. Então, nós precisamos cuidar muito bem dessa parte do nosso corpo e proteger nossas células, né? Então, esse é o nosso primeiro
suplemento que nós vamos conversar. Vocês conseguem notar a quantidade de coisa que existe dentro desse suplemento? Isso que eu não coloquei nem a metade das gravuras aqui, tá? Então a gente vê aqui o alecrim, o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de peixe, o, né, o azeite de oliva, o soja, o de uva. Além de tudo isso, dentro deste óleo foram colocados óleos essenciais que nós já conhecemos, como o cravo, o frankincense, né, o tomilho, que é e o coentro, o wild orange, que a gente sabe que é maravilhoso na questão da vitamina C que tem dentro dele. Nós temos o peppermint, que é hortelã-pimenta, o gengibre, a camomila romana, além de outros óleos que estão dentro desse suplemento. Aí me pergunta, mas por que que eles colocaram esses óleos essenciais dentro desse suplemento? Nós vamos entender a partir dos próximos slides por que eles não colocaram só esses óleos normais e colocaram os óleos essenciais também ali junto. Então, dentro desse suplemento, nós temos o óleo de peixe puro. Então, ele fornece 300 miligramas desse EPA e 300 miligramas desse DHA. Vocês não precisam decorar essas siglas. Vocês só precisam saber que essas 300 miligramas fazem parte de gorduras saudáveis que nós precisamos para o nosso corpo. Ela é altamente anti-inflamatória, ou seja, ela vai ajudar qualquer inflamação que nós tivermos no nosso corpo, desde uma doença de Crohn, desde uma doença degenerativa que ataca o cérebro, desde uma infecção nas articulações, que são reumatismo e demais doenças que nós podemos ver no nosso dia a dia nas pessoas, ou até mesmo em nós mesmos. Então, assim, ele vai ajudar nos músculos, para quem está fazendo muita perda muscular, e isso é muito grave, apesar das pessoas acharem que não, a perda muscular, ela se torna muito grave. E as pessoas acabam indo para suplementos que fazem os músculos incharem. E essa não é a forma correta. Quando você incha os teus músculos, quando você parar a atividade física e parar aquele suplemento, o teu músculo vai murchar e ele não adquiriu nada de benéfico. Já o que nós conseguimos consumir dentro desse suplemento é uma gordura, um lipídico, que vai fortalecer e vai fazer com que seus músculos eles ganhem realmente essa massa muscular necessária para nos dar força. E é essa força que a pessoa vai perdendo conforme a idade vai chegando. Então, assim, esse suplemento é desde uma pessoa como diz aqui, a partir dos 19 anos, né, que é indicado tomar, até, né, a idade que der para a pessoa tomar e tendo muita vitalidade, ela vai chegar muito longe. E essa gordura, que é o DHA, 20% da nossa gordura no cérebro é essa gordura que o suplemento nos dá. Então, a pessoa vai ter muita dificuldade de, por exemplo, ter doenças cerebrais, um AVC, até mesmo para o coração essa gordura é boa para prevenir ataques cardíacos, infarto. Então, é espetacular. E ali nessa fórmula ainda inclui a vitamina D. A vitamina D ela é muito importante para o nosso corpo. Nós precisamos ter, em média, esses 800, porque essa medida UI é uma medida que se usa no mundo inteiro, né? Mas geralmente quando você compra lá, o médico te dá uma vitamina, ele te dá as gotas necessárias de acordo com o teu peso. O suplemento da Doterra já vem pronto na cápsula, na medida certa, para você tomar. Se, por exemplo, você tem uma pessoa que você quer oferecer o suplemento, que ela tem uma dificuldade, uma carência muito grande de vitamina D, que o médico deu além desses 800, é muito bom a pessoa levar esse suplemento para que o médico possa ver, para ver a dosagem que a pessoa pode estar tomando a mais, junto com a vitamina D que ela já toma.
porque o suplemento da doTERRA, ele não vai sobrecarregar pelo fato dele ser natural. Então, como eu falei para vocês, esse óleo, além de todas essas coisas incríveis que ele tem, ele ainda tem os óleos essenciais da doTERRA que são colocados ali, além de outras substâncias que são muito importantes para o corpo. Por exemplo, ali vocês podem ver essa astaxantina, ela recupera os músculos, que é a parte da gordura boa que eu falei para vocês. E ele é um antioxidante incrível, ou seja, ele não vai deixar os radicais livres que estão instáveis matar a célula, ele vai proteger, ele vai formar uma camada protetora em volta das células. Ou seja, ela vai proteger a célula e quando vir um radical livre desestabilizado, ele vai doar dele para não atacar a célula. Então ele vai proteger, né? Como uma mãe protege seu filho, assim é a camada protetora do suplemento para os radicais livres. Ah, aqui a recomendação é de consumir 4 cápsulas ao dia. É importante não passar além essas 4 cápsulas. Por quê? Mas é tão bom, por que que eu não posso ultrapassar? Porque o nosso corpo, ele precisa de quantidades por dia, senão eu vou sobrecarregar meu corpo. Porque até aquilo que é bom, quando vem em excesso, ele pode prejudicar o meu corpo. Então, eu posso criar uma situação de toxicidade por excesso no meu organismo. Eu posso sobrecarregar principalmente o meu fígado. Eu posso sobrecarregar o meu intestino. E assim, como eu já comentei em algumas aulas, o intestino ele é responsável, muito responsável pela imunidade que nós temos no nosso corpo. Então, se nós é, eu só 4 cápsulas, não, eu vou aumentar. Não, mantenha as 4 cápsulas. E algo importante, ah, os suplementos que possuem essas vitaminas, principalmente a vitamina D e a vitamina E, elas precisam de gordura para que ela seja aproveitada no seu 100%. Se você tomar antes das suas refeições, as principais refeições, que é almoço ou a janta, ou para quem toma o lanche da tarde, você vai ter um aproveitamento bom do suplemento. Agora, se você ingerir o teu suplemento ali depois das refeições, você vai ter uma absorção muito provavelmente de 90 a 95% do que ele pode oferecer para o teu corpo. Então, porque são vitaminas que elas precisam da gordura para serem metabolizadas. Se você tomar só ele, vai ser benéfico. Se você tomar ele depois das principais refeições, ele vai ser super mega benéfico para o teu corpo. Então, assim, ó, a vitamina A que tem dentro dele, ele vai ser bom para tua visão, ele vai te ajudar na imunidade, ele vai fazer com que a absorção de ferro para o teu corpo seja maior, a tua pele vai ser mais jovem, as mucosas, tanto a parte externa como interna, elas vão ser muito mais saudáveis. A vitamina D, os ossos, são os dentes, que eu tinha falado para vocês, a maior absorção de cálcio e fósforo, porque nós precisamos desses minerais. Também ele ajuda com o sistema imune, o muscular, além de que a vitamina D ajuda pessoas que têm a doença que eu posso classificar com o excesso da glicose, que são pessoas diabéticas. Então, a vitamina D vai ajudar com que a glicose esteja estabilizada também no corpo da pessoa. Além de que ele auxilia na divisão celular. É muito importante a divisão celular no nosso corpo. A gente precisa de células novas crescendo no nosso corpo. E a vitamina E é o principal responsável para a proteção das nossas células, para que elas não sejam atacadas por essa parte tóxica no nosso corpo, né? Então, assim, além de tudo isso aqui, ele vai ser bom para a circulação do nosso sangue, ou seja, ele vai ajudar o nosso coração, ele vai ajudar que a gente tenha um cérebro saudável, o nosso sistema nervoso, que é responsável por
tudo que nós temos no nosso corpo, por todas as ações que nós fazemos no nosso corpo, provenientes dessas vitaminas que tem dentro desse suplemento. Além de TPM, o nosso fígado e diversas inflamações que nós temos no nosso corpo. Então, só esse suplemento, ele já é incrível, né? Agora, lembra que eu falei que tinha óleos essenciais dentro desse suplemento? Então, assim, ó, o coentro, eu não separei todos. Eu coloquei alguns para que vocês consigam enxergar por que que a doTERRA colocou exatamente esses óleos essenciais dentro desse suplemento. A gente tem o coentro. O coentro, ele ajuda a eliminar substâncias tóxicas do nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, a nossa alimentação hoje em dia, ela é a base de agrotóxicos nas frutas e nas verduras. Então, por isso que eles colocaram o coentro dentro do suplemento. O outro foi o gengibre. O gengibre também, ele é um antitóxico. Ele também retira substâncias que estão tóxicas no nosso corpo, porque ela fica paradinha. Se não tiver nenhum reagente, alguma coisa que puxe ela para fora, vai ser muito difícil ela sair do corpo. Então, por isso que nós precisamos dar um motivo, alguém para capturar aquele. Vamos dizer que a parte tóxica dentro do nosso corpo é um ladrão. A gente precisa do policial, que são os óleos essenciais responsáveis para retirar essa toxicidade do nosso corpo. E além de outras coisas, que eles são bons para toda a parte de viscerais, é a parte intestinal do nosso corpo. Então, ele vai preparar nosso intestino para absorver todas aquelas vitaminas que nós temos dentro do suplemento. Porque se teu intestino não estiver legal, se teu intestino estiver sujo ou inflamado, como é que ele vai absorver alguma coisa? Ele não vai. Então, é um tratamento, por isso que fala, os suplementos da doTERRA, você vai conseguir ver um efeito dali 1, 2 semanas. Por quê? Porque primeiro ele faz a limpeza do teu intestino, ele retira tudo que está tóxico, e aí o teu intestino está fazendo assim, eu tô limpo, agora eu posso absorver todos os nutrientes que tiverem ali dentro daquele suplemento. Por isso que o suplemento, ele nunca vai te dar um up de imediato. Ele precisa primeiro fazer uma limpeza no teu intestino, no teu corpo, para receber as vitaminas. Os outros óleos. Frankincense, eu nem preciso dizer muito, né? A gente já conhece muito bem ele. Ele é um fortalecedor imunológico e ele é um regenerador celular espetacular. Então, ele não podia faltar ali em junção com todas essas vitaminas. Ele tem que estar presente. Além de que ele é analgésico, ele vai ajudar com as dores, principalmente para quem sofre, assim, da parte de dores reumáticas, ou dores intestinais que são muito fortes, para quem tem doença celíaca, para quem tem problema com doença de Crohn, que também é muito grave, que causa muitas infecções, inflamações, para estar tirando a dor e anti-inflamatório. O outro é o cominho. E o cominho, ele também ajuda nessa parte intestinal, por isso que ele entra dentro desse quadro dos óleos essenciais que fazem parte, né, desse óleo. Tem a camomila romana e o cravo. Então, ali o cravo, vocês vão ver que ele é espetacular. Ele é um suporte incrível para a parte metabólica. Se eu acelerar o meu corpo, eu vou conseguir ter minhas células de forma saudável. A camomila romana, eu coloquei ela ali em destaque para que vocês possam ver. Ali em cima tem anorexia. Talvez vocês encontrem pessoas que sofram de problemas de anorexia. Anorexia é o quê? Aquela pessoa que se vê no espelho, ela se enxerga gorda e ela está magérrima. E ela está perdendo muitos nutrientes, muita coisa no corpo dela. E até que se trabalhe a mente dessa pessoa e ela estiver tomando suplementos, vai estar repondo aquilo que ela não consegue de forma com a alimentação, porque ela se priva dessa alimentação. Além de tantas outras coisas que a camomila romana é boa para pele seca e anti-envelhecimento também. A erva doce é só um adicional. Ela não está dentro do suplemento,
Mas se vocês querem potencializar, a erva doce, ela também retira as toxicidades do nosso corpo. Então, se você tem um óleo de erva doce em casa e tem o suplemento, pode tomar também o erva doce de vez em quando, porque ele vai potencializar ainda mais a retirada desses metais pesados ou outros gases tóxicos que nós temos no nosso corpo. Aqui eu coloquei para vocês a informação nutricional desse suplemento, que é o óleo. Então, aqui vocês veem que eles têm várias vitaminas, né? São muitas vitaminas. E aí eu peguei, não, eu tirei o nome, eu peguei um suplemento à base de ômega 3, um dos mais queridinhos do momento e que é muito mais caro que o óleo da doTERRA. Esse suplemento à base de ômega da doTERRA, existe uma diferença de uns R$ 130, tá? Dá uma olhadinha na quantidade de vitaminas que eu tenho dentro desse meu ômega 3 e olha a quantidade de coisas que eu tenho dentro desse ômega 3 de referência de outra marca aqui desse lado. Ele não tem nem a metade. E se vocês verem aqui, ó, o colesterol está em 13 miligramas. Aqui eu tenho colesterol, deixa eu só achar aqui, em 3,0 miligramas. Ele é muito reduzido, porque a doTERRA conseguiu processar ao ponto de não prejudicar o teu corpo. Esse tem 18 calorias, o da doTERRA tem 9 calorias. É muito menor. Além de que essas vitaminas adicionais que tem na doTERRA ajudam a fixar e a dar mais qualidade para o ômega 3 dentro do corpo. Então, se a pessoa falar, mas é muito caro, mas o melhor do momento que eles estão falando, ele é muito mais caro e ele não tem nem a metade do que o nosso ômega tem. Então, agora nós vamos falar a respeito do outro suplemento, tá? Esse suplemento também ele é maravilhoso, ele é incrível. E ele tem mais de 22 vitaminas para que possa entrar no nosso corpo. E ele chama biodisponível, ou seja, ele se torna mais fácil de entrar no nosso corpo, porque ele consegue fazer com que isso entre no nosso corpo de uma forma muito maior, ou seja, ele tem uma porcentagem de 90% de absorver no nosso corpo. E existem, no caso, os minerais, que são os minerais inorgânicos, que ele tem uma absorção de 10 a 20%. Então, vê a diferença, 20% para 90%. E aí, outra palavrinha que aqui, ó, vocês não precisam decorar, só precisam saber que esse quelatados são minerais que não interferem na absorção das vitaminas e minerais. Se você for comprar vitaminas e minerais numa farmácia que, no caso, não é quelatado, e a maioria deles não é, porque é muito caro fazer esse processo, tudo que você absorveu de vitaminas e minerais, você vai absorver 20% e o resto vai sair na tua urina e o resto vai sair nas tuas fezes. Então eu falo assim: ah, mas eu tomo muita água e minha urina tá escura, tá com um cheiro mais forte, as minhas fezes também tá com um cheiro mais forte. É porque toda aquela vitamina, aquele mineral que você absorveu, que você comprou da farmácia, ele foi embora. Mais de 80% do teu dinheiro gasto naquele suplemento foi embora, lá no vaso, lá para o esgoto. E o da doTERRA não. Você vai absorver 90% dele. E se você ajudar com a tua alimentação, pode ser que você chegue a absorver até muito mais dele. Então, essa é a diferença. Além de que ele tem todas e um pouco mais de vitaminas que tem o ômega também, A, C, E, B6, que é maravilhosa, o zinco, e eles fazem um suporte incrível para a nossa imunidade, para o nosso corpo. Então, ele vai te proteger, como aqui nessa gravura, de muitas bactérias, de muitos vírus. Dificilmente ou nunca você vai ficar doente. E assim, eu sei que hoje em dia é muito complicado, e eu volto a falar sobre a nossa alimentação.
Eu até coloquei a gravurinha aqui do saudável do lado e basicamente, claro que ninguém faz isso que a mulher está fazendo aqui, mas a gente pega produtos industrializados assim. Nós estamos acostumados a fazer isso já. E é o que está ali disponível muitas vezes para nós. Então, nós precisamos mudar muito os nossos hábitos alimentares. Então, antes de eu passar ali, eu vou só comentar rapidamente algumas vitaminas que nós temos dentro deste suplemento aqui. Então, assim, ó, o B2 e o B3 que tem dentro dele ajuda a reparar o DNA de nossas células, para que nós possamos ter mais vitalidade. O B6 que tem dentro ajuda na alegria, no hormônio da alegria. Então, assim, às vezes a pessoa tem depressão e aí você conversa. Então, assim, muitas vezes como eu já trabalhei muitos anos em hospital, tu vê uma pessoa depressiva. Olha, eu não sei porque eu tenho depressão. Eu nunca passei por nada traumático na minha vida. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, eu tenho um marido muito bom, eu tenho filhos queridos, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma vida confortável, mas eu sou depressiva. Aí você vai investigar a vida da pessoa, você vê que a quantidade de vitaminas e minerais que ela deveria ter no corpo dela está muito abaixo do normal. Você vai ver lá, por exemplo, exames como B6 e B12, que identifica nos exames, está lá embaixo. Então, a depressão pode ser proveniente da falta de vitaminas e minerais no corpo dessa pessoa. Uma coisa interessante, se vocês forem oferecer suplementos para uma pessoa que é vegana, então o vegano, para quem não conhece, que não utiliza nada de origem animal, ou seja, carnes, leite, tudo, essa pessoa, ela não tem como pegar de outra fonte o B12. E isso é muito importante para uma pessoa, porque o B12, ele diminui, por exemplo, derrames, AVCs, dá uma qualidade melhor para o coração. Então, é preciso que a pessoa possa suplementar, ela precisa suplementar o B12. Então, se você conhece alguém que é vegano, essa vitamina VN Complex da doTERRA, ela é perfeita para que a pessoa tenha o B12 dentro da taxa necessária, sem que ela vá contra aquilo que ela acredita, que ela não quer ingerir nenhum tipo de alimento de origem animal, ela pode suplementar. O ácido fólico, sim, mas mulheres grávidas usam ácido fólico. Por que que o ácido fólico é importante para mim, por exemplo, que não estou grávida? Porque isso ajuda no DNA da minha célula. E a mulher grávida toma porque ela vai compartilhar com o feto, com o filho dela que vai crescer. Então ela precisa repor isso, porque o neném precisa muito de ácido fólico para formar tudo no corpinho, principalmente a parte cerebral. A vitamina K que tem ali dentro, ela faz um banho de beleza na nossa célula. E a vitamina K, ela é responsável pela coagulação. Se você não tem a vitamina K dentro do teu corpo, você pode correr risco de hemorragia. Eu já vi isso acontecer também dentro do hospital, estar reduzido e a pessoa tá cheia de mancha roxa pelo corpo. Do nada aparece várias manchas roxas no corpo, mas eu não bati em lugar nenhum. É a falta da vitamina K. E aí ela precisa repor essa vitamina K. Ah, um toque importante, para pessoas que usam anticoagulante, você sempre precisa falar para ela conversar com o médico sobre o uso do suplemento do VN. O outro, que é o ômega 3, não existe nenhum problema. Esse é preciso ter um acompanhamento com o médico para que ele possa até tomar esse complexo, mas sempre está fazendo o exame para ver se isso não está prejudicando a pessoa, tá? Queria falar sobre mais vitaminas dele, mas eu acho que o tempo também tá chegando no fim e passou tão rápido, né? Mas assim, ó, ele ajuda a reduzir a demência, ou seja, a pessoa que ela tá chegando numa idade avançada, ela vai manter a cabeça dela com muito mais vitalidade para ela contar a história até os 110 anos ou mais, se ela quiser. Outras coisas importantes é magnésio,
que é responsável pela PA, no caso, a nossa pressão sanguínea, para ela diminuir. O zinco, ele é tão importante porque ele ajuda no nosso metabolismo. E, principalmente para os homens, cada vez que ele ejacula, ele perde 1 grama de zinco na ejaculação. E não é vergonhoso a gente conversar sobre isso com a pessoa. O homem perde mais zinco do que a mulher por conta disso. Então ele precisa repor porque o zinco, ele é responsável também pela nossa função neurológica e a nossa imunidade. Então é muito importante estar repondo isso. Então, só para que a gente possa colocar aqui, ele também é garantido pureza, eficácia, ele é garantido que existe uma pureza nesse suplemento. Aqui também eu coloquei para vocês verem a quantidade de vitamina que tem. E eu peguei outro suplemento também, que tá tipo uns R$ 200 mais caro do que o da Doterra. E vocês só reparem a quantidade de vitaminas que a Doterra oferece no suplemento dela. E olha aqui, o top do momento que as pessoas estão procurando. É esse aqui. Quanta coisa está faltando dentro desse suplemento? E ele é mais caro. Ele tem menos eficácia. Então, para ver que é possível a gente mostrar para as pessoas e ver que existe sim uma garantia de que ele é melhor. Eu quis colocar rapidamente aqui, porque o Terra Mix, ele também é um suplemento alimentar em pó, e ele também está disponível para nós. Ele ajuda muito na parte de infecções e na parte anti-inflamatória também. Então, o Terra Mix, ele tem o sabor de manga, laranja, e você pode usar ele diluído num copo de água morna ou fria, 1 vez por dia, e é um uso adulto também, tá? Ele tem o romã, que é um antioxidante, então ele vai ter todos esses benefícios, diminuição da pressão arterial. Para quem é paciente renal, que faz as hemodiálise, ele é perfeito, porque ele vai repor aquilo que talvez esteja prejudicando, porque é preciso fazer isso, tá? Entenda, mas ele vai ajudar. Então, a ação anti-inflamatória, para pessoas que têm, por exemplo, doença de Crohn ou que têm diarreias muito frequentes, ele vai ajudar a mucosa da pessoa e vai parar com as diarreias, porque vai melhorar a consistência das fezes para que a pessoa não tenha tanta diarreia. Além de ajudar com o nível de colesterol, e também na prática de exercício ele vai dar mais vitalidade e mais força também. Dentro dele tem o pó de uva, que é espetacular, que ele tem uma função na parte cardíaca e intestinal que é perfeita. Também ele é um antioxidante extremamente poderoso. Tem o cúrcuma, que eu já tinha dado uma aula a respeito do turmeric, que ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é um antioxidante, antibactericida, antidiarreico, ele é antiparasitário, diurético, antiviral. Para o nosso fígado, no caso, hepatoprotetor, é para o fígado, para nosso cérebro, além de reduzir colesterol e além de diminuir dores também. O licopeno geralmente nessas coisas que a gente encontra, que tem a cor avermelhada ou alaranjada, é onde a gente encontra ele. E ele ajuda a prevenir câncer e também a retirar as coisas que são substâncias tóxicas do nosso corpo. E aqui para vocês verem também tudo que tem dentro dele. Eu não coloquei tudo, senão a gente ia ter que fazer uma aula de 2 horas, mas é maravilhoso, é espetacular. E assim, depois de falar sobre todo esse suplemento e falar que vocês precisam ter uma boa alimentação, eu não poderia falar da parte de beber água. Um adulto, a cada 30 quilos que ele tem, ele precisa tomar 1 litro de água. Então, vocês precisam estar muito atentos com a ingestão de água. Não adianta tomar o suplemento da Doterra e eu não ajudar com a minha alimentação. E outra, para que esse suplemento ele viaje para o meu corpo com mais facilidade, eu preciso colocar água para dentro. Vocês já viram alguém entrar num tobogã sem água e conseguir descer até o final? Não.
precisa ter água para a pessoa escorregar. A mesma coisa é o nosso corpo. Trate dele com carinho. Ah, mas eu não gosto muito de tomar água. Você tem óleo essencial para dar o sabor que ajuda muito. É o limão e o George, tangerina, dá um gostinho bom para você tomar água o dia inteiro. Então, mergulha na água ali, igual aquela figura. Tomem bastante água para ajudar com que os suplementos eles realmente façam efeito na vida de vocês. E no final de tudo isso, quando vocês utilizarem os suplementos da doTERRA, eu falei, tudo aquilo que você enxergar por fora é porque tem alguma coisa de errada por dentro. Não sejam como esse ursinho que está todo acabado e destruído. Sejam como esse ursinho do lado. Se olhe no espelho e veja algo que vocês amem, que realmente está bom, que a pele está boa, o cabelo está bom. Olhe para as unhas, vê se as unhas estão saudáveis. Então, tudo aquilo que vocês olharem por fora precisa estar por dentro. Se vocês estão bem por fora, vocês também vão estar bem por dentro. E os suplementos da doTERRA, como eu disse no início, eles conseguiram reunir tudo aquilo que nós temos de perda no nosso corpo e formar suplementos espetaculares, tão completos como não existe. E eu queria ter achado a pesquisa que eu li um tempo atrás, que fala que o suplemento da doTERRA está entre os primeiros mais elogiados por pessoas nutricionistas e médicos nutrólogos que estão nessa área, porque ele realmente é completo e ele é espetacular.